Então, para trás, a partir dessa inserção da tecnologia nesses territórios, o que ficou para trás? Ficaram modos de vidas e práticas culturais, a identificação dos sujeitos que eles tinham, por exemplo, no Cametá, numa das conversas e entrevista com os pescadores de lá, eles me explicando como é que eles faziam a pesca do bloqueio do Mapará, na época de Piracema. Então, eles identificavam o cardume pelo odor da água. Esse odor, eles também perderam. Eles deixaram de reconhecer, né, a partir do barramento dos rios. Então, as mudanças nas paisagens, nos percursos, dos ambientes vividos, por exemplo, nós, não sei se vocês chegaram a ler isto, né, quando, por exemplo, da formalização, da constituição de novos territórios, com a constituição da hidrelétrica de Tucuruí, a Transamazônica ela teve que ser desviada, né, para formar o lago reservatório. E para esse desvio da Transamazônica, eles tiveram que cortar uma reserva indígena, a reserva Paracanã, no meio. Né? Cortaram no meio. E o que aconteceu com os índios Paracanã? Né? Então, eles tinham a população indígena tem a prática da perambularização, eles ficavam às margens da estrada da Transamazônica, à mercê da sua própria sorte, porque eles não entendiam que aquele outro lado, que ficava ao lado do recorte da Transamazônica, não pertencia mais a eles, que pertencia agora à Eletronorte. Então, isso era uma situação realmente difícil. E aqui eu fiz um quadro, né, onde alguns impactos eu coloquei. Impactos nos recursos hídricos, né, quando, um pouco do que o Lúcio Flávio diz, imagina se nós concebemos que um rio pode secar, né, que nós temos seca. Então, as pessoas diziam, é inacreditável, mas a partir do barramento do rio, nós andávamos em determinada área, ali próximo a Baião e Mocajuba, principalmente, era possível se andar, né, na parte que era leito de rio. Né? Então, a mudança na cor da água, a mudança, fechamento de braços de igarapé, principalmente ali em Oeiras do Pará, Limoeiro do Ajuru, nós identificamos muito essa situação de fechamento de braços de rio, né? Impacto na agricultura de várzea, né? A redução da fertilização das regiões de várzeas, comprometendo a agricultura, uma prática tradicional, secular dessas populações, né? A desorganização da produção extrativista. Na atividade de pesca, no Baixo Tocantins, ali na área de Jusante, talvez tenha sido a atividade mais comprometida, né? Porque essas cidades, esses municípios, principalmente Abaetetuba, Igarapé-Miri e Cametá, viviam secularmente, tradicionalmente, da pesca. Né? Então, tem o histórico, principalmente de Cametá e Igarapé-Miri. Então, com o barramento do rio, logo no início, evidente, a queda da produção pesqueira, pelas estatísticas, por o estudo do Barpin, que é um pesquisador nessa área do Museu Emílio Guild, essa queda foi aproximadamente de 80%. Hoje, há uma recuperação, mas nunca igual ao estoque pesqueiro que se tinha antes da construção da barragem do Tucuruí. Então, hoje, se você chegar em Cametá, aí é como o Lúcio diz, é preciso que a gente vá lá e veja. Se nós chegarmos em Cametá, se nós chegarmos em Igarapé-Miri, se nós chegarmos em Mocajuba, Baião, o peixe que está sendo vendido na feira e nos mercados é o peixe que vem de Tucuruí e de outros lugares, inclusive do Baixo Amazonas. Né? Eu estive recentemente agora em Igarapé-Miri e é uma das coisas que eu constatei lá. De onde veio esse peixe? Esse aqui veio do Baixo Amazonas. Então, a atividade de pesca, né, a questão da pesca, e aí talvez não justificando, né, mas por que tem tantos pescadores agora cadastrados nas colônias? Né? Lá no Baixo Tocantins também não é diferente. Não sei se tem essa outra parte.
mas não sei, não é diferente. Eles todos estão, uma quantidade enorme de pescadores, né, naturalmente, para receber o seguro defeso, que decorre durante 4 meses. Mas o fato é que a atividade de pesca foi enormemente comprometida, né? A questão da mudança social, através das migrações, né, através das lutas fundiárias, a questão do Mapará, a perda do Mapará como uma perda cultural significativa para essa região, né, os conflitos fundiários em relação à disputa da posse da terra, o reordenamento territorial, por exemplo, ali na rodovia Transcametá, que foi colocado para nós, a população de Moju, né, Breu Branco, são com aumento demográfico na região, a migração, as estatísticas de migratória aí estão para identificar, né. A extração da madeira, em função dessa queda no estoque pesqueiro, passou a ser uma alternativa, né, de produção e de renda das populações locais, né. E a questão dos rios e dos mares com um acentuado assoreamento. Também estive em Cametá umas 2 ou 3 semanas e os bancos de areia, conversando com as pessoas do barco, e elas dizem, os bancos de areia crescem cada vez mais, né? Então, o que se vê, né? Então, para concluir, é que, como se percebe, né, em toda essa descrição, nesse conjunto de impactos, né, que esse traçado desse projeto de modernização da fronteira, né, e aqui nós estamos considerando fronteira também muito mais no seu sentido sociológico, no sentido físico-geográfico, né, esse traçado, ele é um traçado feito de imagens impactantes, né, temos algumas de viagens e paragens singulares. Como desta maneira é um fragmento fortuito de uma realidade social e cultural mais ampla, que convive ou fazem parte da memória histórica do modelo de desenvolvimento que se implantou na Amazônia. O modelo de ocupação recente foi um modelo que provocou a subordinação ou a subsunção de saberes de grupos locais, porque não incluiu as possibilidades de reconhecimento dos conhecimentos como socialmente construídos e efetivos, que eliminou muitas formas e distintas práticas produtivas, um processo violento de desqualificação das expressões diferenciadas de saberes e modos de vidas e práticas culturais. Se o texto é um campo aberto perante o qual o leitor se comporta como um caçador, como diria Walter Benjamin, a decifração do sentido dessa realidade mais ampla ainda é uma possibilidade deixada à interpretação das Amazônias. Afinal, a leitura das realidades sociais e culturais é ela própria, um percurso que tem que ser percorrido para que, por meio dele, se possa compreender e tirar sentido das paisagens que se alcançam. Muito obrigada.